Primeiro livro de Samuel. Vamos seguir estudando esse grande livro histórico, fundamental na história do povo de Israel, porque fala sobre a instituição da monarquia na nação de Israel, e que aponta para Jesus, que é o Rei dos Reis, descendente de Davi, e que logo virá para reinar plenamente sobre todos nós. Estamos agora no capítulo 22, primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Vimos na semana passada que Davi e Saul se separaram. Davi fugiu de Saul, Saul ainda é rei em Israel, o rei segundo o coração dos homens, está perseguindo e querendo matar aquele que Deus indicou como rei segundo o coração de Deus. E nós temos visto, na história da humanidade, desde Caim e Abel, o ímpio perseguindo o justo. Vemos na história de Jesus o justo sendo abandonado, enquanto a nação e o povo clamam pela libertação de um assassino Barrabás. Essa é a história da humanidade. O justo sendo perseguido e o ímpio parece ter, em muitos momentos, uma aparente prosperidade e riqueza, e o justo fugindo. Mas nós vimos também que essa fuga de Davi não foi só medo e covardia, mas foi algo que demonstrou muita força de caráter, porque Davi tinha a faca e o queijo na mão. O melhor amigo dele era Jonatas, ele poderia colocar Jonatas contra Saul. A filha de Saul era a esposa dele, ele poderia colocar a filha de Saul contra ele, Mical. Os soldados o respeitavam e tinham confiança nele quando iam para a guerra. Ele poderia ter aliciado os soldados, mas ele não fez isso. Ele era muito quisto, muito querido do povo, que cantavam canções que o exaltavam. E ele poderia ficar na porta da cidade, aliciando pessoas, seduzindo as pessoas para um levante contra Saul, mas ele não fez isso. Ele preferiu sair de mãos vazias, sem pão, sem armas, sem família, sem nada, e fugir. Isso demonstra um grande caráter de Davi, que confiou em Deus nessa fuga. E agora, nesse exílio, caminhamos aí para o capítulo 22, a pergunta é: como se seguiu agora que Davi e Saul estão separados? O tema da mensagem de hoje é Davi e Saul, caminhos opostos à vontade de Deus. Nessa ilustração, nessa história da fuga de Davi, a gente vai perceber claramente que Davi, apesar de estar fora de casa, fora do contexto que ele seria mais confortável, ele está, na verdade, no caminho de Deus. E Saul, que ficou em casa, ficou no trono, ficou no palácio, está fora do caminho do Senhor. Vamos ver aqui que Davi e Saul seguem suas vidas independentes um do outro e totalmente diferentes. Talvez você conheça alguém, talvez na sua infância, talvez um amigo de escola, talvez um familiar, um primo, um irmão, que no caminhar da vida fez escolhas diferentes da sua. Talvez você conheça alguém que lá atrás aprontava com você, fazia coisas erradas, ou tinha uma vida imoral, uma vida de vícios, e em dado momento, o Espírito Santo, a palavra de Deus tocou o seu coração e você fez a escolha, você entendeu que o caminho do Senhor é o caminho mais seguro. E a vida foi passando. E aquele alguém, amigo, conhecido, querido do passado, que você poderia contar tantas histórias, hoje está num outro caminho, totalmente diferente. Só que o problema não é apenas o caminho diferente hoje. A questão é que caminhos diferentes têm destinos diferentes. E quando a gente pensa na questão espiritual, a gente não está falando só aqui de prosperidade, de carreira, de família, ou está morando numa cidade ou na outra. O que nos preocupa realmente é que essa decisão do caminho hoje vai determinar a eternidade amanhã. E todos nós um dia, ao fecharmos os olhos nessa vida, abriremos os nossos olhos na eternidade diante de Deus. E aí veremos o destino que o caminho de cada um levou. E a verdade é que Jesus resume a história da humanidade em dois caminhos. Ele diz que há uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo. E as pessoas estão escolhendo entre um e outro.
Não tem 3, 4, 10, 20 caminhos, são 2 caminhos. Agora há pouco eu estive brincando com o pessoal, né? A gente está fazendo a reforma do salão social, e o Patrick, ele fez ali uma porta ilustrativa, né? Está ali ainda, né, Patrick? Tem uma porta larga e uma porta estreita. Eu fiquei brincando, né? Na verdade é que ele vai sair do meio, vai ficar uma porta só, né? Mas eu fiquei brincando que no culto da virada, o pessoal conseguia entrar pela porta estreita, mas depois comia tanto que só podia sair pela porta larga, né, Tiagão? Mas temos ali uma ilustração temporária da porta estreita e da porta larga. Desculpa, Tiago, não se ofenda. Mas o fato é isso, Jesus demonstrou de forma muito simples, até uma criança entende. Há um caminho estreito, uma porta estreita e um caminho largo. Qual é mais fácil passar? Qual é mais fácil levar? Olha a sua volta, na sua família, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Qual é o caminho que as pessoas têm escolhido? Os seus amigos do passado, que você jogava bola junto, conversava, brincava de boneca. Qual caminho as pessoas têm escolhido? Davi escolheu um caminho difícil, o caminho da abnegação, mas também era o caminho da dependência de Deus. Saul escolheu o caminho da obstinação, o caminho da independência de Deus. Continuou confortável no palácio, era o mais fácil para ele, era o que ia dar mais dividendos e estabilidade social e moral para ele, mas era um caminho longe de Deus. Hoje também tem pessoas escolhendo um caminho mais largo, mais confortável, em detrimento de sua vida espiritual, da sua vida com Deus, e acha que está muito bom viver nessa vida. E alguns até confundem e acham que a prosperidade aqui e o sucesso aqui significa prosperidade e sucesso na eternidade. Não confunda isso. Não confunda isso. Os pais puritanos diziam que essa vida é o único céu que os ímpios desfrutarão e o único inferno que os justos sofrerão. Porque depois dessa vida, os ímpios, por maior prosperidade e sucesso que tenham aqui, esse céu dos ímpios passará e virá um sofrimento eterno. Mas escolher o caminho estreito e estar ao lado de Deus, sofrer nessa vida pelo nome de Cristo, por mais difícil e infernal que possa parecer, é temporário e passageiro. Porque logo o Senhor Jesus virá nos buscar, e aqueles que forem encontrados fiéis, ouvirão um convite: venha, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Davi e Saul seguem suas vidas independentes e totalmente diferentes. Um age segundo o coração de Deus, e o outro segundo o seu próprio coração. Davi e Saul estão vivendo distantes agora geograficamente, mas a maior distância entre eles é de coração. Um busca viver segundo a vontade de Deus, e o outro vive proporcionalmente contra a vontade do Senhor. A distância espiritual, a distância do coração deles é muito maior do que a distância geográfica deles. Às vezes a gente tem pessoas que estão do nosso lado, comem com a gente, andam com a gente, geograficamente grudados com a gente, mas espiritualmente distantes. Quando você fala sobre uma coisa de Deus, sobre a palavra de Deus, a pessoa não entende. Quando você fala sobre perdão, sobre amor, sobre evangelho, a pessoa não entende. Quando você fala que quer fazer a vontade de Deus, a pessoa não entende. Acabamos de cantar uma música que fala sobre alguns personagens, não sei se todos se lembram, eu vou cantando, eu vou lembrando, né? Eliseu, quando foi chamado por Elias, ele queimou a carroça, ele estava trabalhando, e Elias foi lá e falou: vem cá, agora você vai ser profeta. Ele foi lá e queimou as carroças, fez um churrasco com o gado lá, e falou: estou indo, deixa eu me despedir dos meus pais, eis-me aqui, e foi. Os apóstolos de Jesus, que eram pescadores, largaram as redes, eles não afundaram um barco, né? Largaram lá com o pai dele, que tinha um negócio, né? Mas a música diz: largaram mão daquilo.
Os próprios discípulos, em João 6, quando a multidão abandonou Jesus, Jesus falou: e vocês também não querem ir embora? Jesus não mudou o discurso, Jesus não foi atrás daquelas pessoas. Jesus virou para os discípulos e disse: e vocês também não querem ir embora? E aí Pedro disse: Senhor, a quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Mesmo que a multidão esteja abandonando Jesus, os 12 ficaram aos pés de Cristo. A multidão escolheu o caminho largo, o caminho mais fácil, e os discípulos decidiram: vamos andar no caminho estreito com Jesus. Eu espero que 2023 seja um ano de andarmos no caminho estreito, não só de entrar pela porta estreita, mas de trilhar o caminho estreito. Eu quero te adiantar, não vai ser fácil, é estreito. Não dá para carregar muitas coisas dessa vida nesse caminho estreito. Como Hebreus 12 diz, nós temos que nos livrar de todo peso e pecado que atrapalha a nossa corrida espiritual, para que a gente possa caminhar tranquilo nesse caminho estreito. Eu espero que realmente seja um ano assim. Muito bem, vamos ver então essas verdades, né? Note como as escolhas desses 2 homens evidenciam questões profundas da fé que eles têm em Deus. Quem lê rápido o texto pode só achar que foi uma briguinha de 2 amigos, porque eles foram amigos, trabalharam juntos. Davi cantava, frequentava a casa de Saul, genro, sogro e genro aqui. Alguém pode, foi uma briguinha familiar. Não, a coisa é mais profunda. É uma batalha espiritual que está acontecendo aqui. Vamos ler os primeiros versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 a 5, nós vamos encontrar o personagem Davi. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, aprendendo com essas histórias que o Senhor divinamente inspirou para que ficassem registradas nas Tuas sagradas Escrituras para a nossa instrução. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os Teus desígnios e os Teus propósitos. Nós que temos acompanhado desde o primeiro capítulo o desenvolvimento e as agonias, essa trama toda que cerca a vida de Davi e a monarquia em Israel. Que possamos tirar lições, ó Deus, e princípios eternos que viajam no tempo e chegam até nós de forma relevante e prática. É isso que eu peço, ó Deus, que essa palavra se torne um alimento fresco e saudável para nós hoje, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se eu vou ficar resfriado, fiquei na piscina até 1h da manhã. Piscina gelada, mas todo mundo na piscina, né? Tinha uma piscina lá, o que vai fazer, né? Muito bem, Davi, vamos olhar primeiro para Davi. Ele fez uma escolha, ele fugiu da presença de Saul. E o que nós vamos encontrar em Davi? Um homem resiliente e dependente de Deus. Como é que a gente percebe isso? Davi está na caverna de Adulão. Lá em Atibaia, um tempo, um grupo de jovens começou por iniciativa própria um ministério que chamava Caverna de Adulão. Eles reuniam na casa de um e de outro, e eles tinham uns colegas muito loucos da escola, né? Drogado, skatista, maluco lá, uns negócios, uns guitarristas. Naquela época o pessoal gostava muito
Não, uma moçada do mundo, sei lá, gostavam umas músicas lá, eles colocavam umas músicas no ritmo deles e faziam muito evangelismo. Eles chamavam de a Caverna de Adulão. Era a Caverna de Adulão. De vez em quando a gente ia lá, inclusive um dos rapazes que encabeçou isso hoje está no ministério, muito legal, Daniel, muito jóia. Caverna de Adulão. Davi agora tem uma nova casa. Deixou a mulher para trás, fugindo, fugindo do sogro, deixou a casa, deixou tudo para trás. E agora a sua nova casa não é mais num palácio, o seu novo lar não é mais na cidade, é numa caverna. E havia naquela região, não eram essas caverninhas, essas grutinhas que a gente conhece, eram muitas cavernas e cavernas profundas que há naquela região. E Davi começou a habitar, virou o homem das cavernas. Ele virou o homem das cavernas. Não é mais uma casa ou um palácio, mas o texto diz que esse lugar se tornou a sua fortaleza. No versículo 4 e 5, diz que aquele lugar se tornou uma fortaleza, um lugar de seguro, um lugar de proteção. É interessante como que a casa pode ser um lugar de sofrimento, de angústia, um deserto, ou a casa também pode se tornar um oásis, um refúgio e uma fortaleza. Depende da atitude de quem mora lá. O Patrick nos ajuda a construir casas, mas famílias e verdadeiros lares depende de quem mora lá, né, Patrick? Isso aí depende. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Davi, ele teve que se adaptar. Resiliência é isso, é se adaptar. Ele teve que se reescrever. É curioso como que situações difíceis, crises pelas quais nós passamos, são um terreno fértil para a criatividade e novas descobertas. A gente não gosta de mudança. Até aqui na igreja é comum as pessoas sentarem no mesmo lugar. E de repente você chega no domingo e olha e fala, sentou na minha cadeira. Não tem seu nome, mas instintivamente, até eu como pastor, chego para alguém durante a semana, falando, você não foi no culto? Fui, pastor, que eu sentei do outro lado. Eu nem vejo quando a pessoa muda de lugar, né? A gente fica tão acostumado que a pessoa senta em tal lugar. Nós somos muito tradicionalistas. A gente às vezes critica um culto muito tradicional e tudo mais, mas nós somos, até a nossa rotina. Pensa no seu dia a dia, você levanta, escova o dente, ou faz o café, o seu jeito de se arrumar. Você faz as coisas rotineiramente. E aqui, Davi foi arrancado da rotina dele. E ele começa a se redescobrir. Ele começa a criativamente viver de um jeito totalmente diferente. É curioso pensar que Davi, que é compositor e fazia canções, e temos muitos salmos que ele fez, agora teve que escrever um novo estilo de vida. Ele teve que se reinventar. Parece aquela pessoa que tinha um negócio e de repente faliu, quebrou, e ele teve que começar em uma outra área. Ou por alguma razão que teve que mudar de uma cidade e foi para um outro lugar e percebeu que tinha que viver de uma forma diferente. Ou como os nossos missionários, que cresceram num contexto familiar comum e tudo mais, e por uma vocação, um chamado de Deus, vão para uma outra região do país, ou até para um outro país, e tem que se reescrever, por causa de um chamado de Deus. Eu me admiro muito de atletas, e principalmente da Paralimpíada, os Paraolímpicos, pessoas que antes de um acidente nem pensavam muito em esporte, mas depois que perderam uma perna, um braço, se reescreveram. E quando eu vejo aquele pessoal nadando, correndo, se superando, eu me emociono demais. Porque são pessoas resilientes, pessoas que se reescreveram, pessoas que não ficaram vivendo só do passado. Olha como era bom, olha como era bonito, olha como eu fazia. Não, como é que está agora e o que eu faço agora? Davi é um cara desse tipo. Ele não fica lá naquela lamúria do passado, não fica naquele saudosismo que te amarra a sua história do passado. Era tão bom quando eu era criança, o mundo era tão lindo, as pessoas, e a pessoa vira museu porque só vive do passado. Davi olhava para o momento dele e dizia, o que Deus quer que eu seja no presente? O que Deus quer que eu faça hoje? Como eu posso servir a minha geração? Como eu posso servir a minha igreja? Como eu posso servir a minha família? Como eu posso servir a esse mundo no estado que está?
Davi não ficou esperando a situação ideal e perfeita. Ele simplesmente se colocou nas mãos de Deus e começou a experimentar algo novo. Qualquer um diria que ele viraria um nômade perdido no deserto, fugindo e se escondendo, mas não. É ali no deserto que Deus dará início a uma nova habilidade, um novo Davi. Esse Davi que agora vai pastorear pessoas no deserto. Meus irmãos, Davi não estava sozinho nessa. O texto diz que a família dele, pessoas endividadas, pessoas não ouvidas, marginalizadas, também o encontram nesse deserto. É curioso pensar, note que aquele estado de abandono e descontentamento não era uma realidade só de Davi, mas de muitas pessoas à sua volta, dos seus pais, familiares e de tantas outras pessoas, irmãos e parentes e pessoas aflitas, endividadas e descontentes. E Davi se cerca desse pessoal. Eu chamei aqui de a trupe dos excluídos, né? Os excluídos. Às vezes a gente passa por um problema, uma dificuldade, a gente entra numa clausura. A gente fala, olha como é que o mundo é mal para mim, olha como eu estou sofrendo, olha o que eu estou passando, olha o que está acontecendo comigo, eu. Davi, ao invés de ficar olhando só para si mesmo, para o seu umbigo, ele levantou a cabeça e ele percebeu que tinha outras pessoas também exiladas, aflitas, descontentes, perseguidas, endividadas, necessitadas. Já parou para pensar que à sua volta há pessoas também que sofrem, tanto quanto você ou até mais que você? Pois Davi descobriu isso, e ao invés de ele fugir dessas pessoas também, falar, já tenho muito problema para a minha vida, cuida dos seus problemas que eu vou cuidar do meu. Não, ele se tornou um instrumento de Deus, na aflição da vida dele, para dar alívio na aflição de outras pessoas. É curioso como Deus faz as coisas, né? Porque a gente pensa, qual seria o perfil ideal, né, dona Flávia, para alguém cuidar de pessoas aflitas e endividadas, pessoas descontentes? Aí alguém vai pensar, o melhor lugar seria Davi no palácio, com um divã, com ar-condicionado, com um suquinho gelado, com um lugar bem confortável, com piscininha fresca para o pessoal relaxar, ele jogando dinheiro pela janela. Mas não, Deus tira tudo isso que Davi tinha, palácio e recursos, leva ele para o deserto para dizer, é lá que eu quero que você cuide de gente assim. Que loucura, que doideira. Eu conheço pessoas que começaram ONGs, instituições, por exemplo, de câncer, depois que tiveram câncer. Quem são as mães que lutam e buscam crianças perdidas, se não mães que já perderam seus filhos? Curioso isso, né? Como que a necessidade nos humaniza e nos ensina a cuidar de pessoas que sofrem à nossa volta. Às vezes a nossa geladeira está tão abarrotada com danoninho, com iogurte, com tudo lá, que a gente não para pensar que às vezes alguém que está sentado do nosso lado no culto está com a geladeira vazia. Até o momento em que a gente passa um aperto e a gente começa a ficar atento e a perceber as necessidades das pessoas à nossa volta. Por isso que eu costumo pensar que o sofrimento ele nos humaniza. Até as nossas falhas e os nossos pecados, quando nossas pisadas na bola, são ferramentas divinas para nos moldar. Às vezes a gente se acha como os fariseus hipócritas, a gente se acha perfeito. Eu não peco, eu não erro, eu nunca piso na bola, eu nunca tomei uma decisão errada na minha vida. A minha vida é linda. Mentira. 1 João diz que quem diz que não peca, engana a si mesmo. Todos pecam. E aí o Espírito Santo nos lembra das nossas falhas, para nos levar ao arrependimento e quebrantamento, mas também para olhar com humanidade e misericórdia para as pessoas à nossa volta
que também pecam. Porque é o Espírito Santo que nos lembra da nossa natureza e da nossa falibilidade. Nenhum de nós é impecável, todos somos pecadores. E potencialmente, todos nós temos a capacidade de praticar os piores pecados que qualquer um pode fazer. Ou alguém aqui pode dizer que não peca. É pela graça de Deus que não estamos com o pé na lama. É pela graça de Deus que não estamos mergulhados na lama. É graça e misericórdia do Senhor, simplesmente. E Davi, nesse seu sofrimento, ele teve que agora se aperceber dessas pessoas. Ele já conhecia a família dele, ele já conhecia a vida no palácio, ele já conhecia a vida militar. Agora Deus falou assim: vou apresentar para você uma outra galera, os marginalizados. É como se Deus pegasse a gente aqui e fechasse a nossa igreja e falasse assim: agora a igreja vai ser numa favela, lá no Rio de Janeiro, lá no Borel. Vamos lá, quero que os irmãos aqui conheçam outra realidade. Transportar vocês para uma realidade bem difícil. Para lá vocês aprenderem a ter amor e misericórdia e ver os necessitados que existem ali. Deus faz essas coisas. Deus faz. E é com essa trupe dos excluídos, né? Alguém pode perguntar, mas por que a família de Davi teve que fugir também? Eu imagino, Saul, na ânsia de pegar Davi, poderia machucar, ferir, manipular, sei lá, fazer maldades com a família de Davi. Os parentes dele, saíram fora. Né? E essas outras pessoas, a gente não sabe com detalhes, né, desses descontentes, endividados. O texto não dá muita ênfase na questão moral deles, mas o fato deixa bem claro que eram excluídos. E aqui fala sobre 400 homens, e essa informação é importante, pois contabiliza aí o número de um pequeno exército. E na verdade, Davi, a partir daqui, ele vai montar aí um pequeno grupo de mercenários, soldados aí, né, que vão estar rodando os limites da nação. Ele vai ser quase que um Robin Hood daqueles dias. Esse vai ser Davi cuidando dessas pessoas e lutando muitas vezes as batalhas do Senhor de forma paralela ao rei Saul. Muito bem, irmãos, Davi foi forçado a fugir e Deus o cercou de fugitivos. O que o texto descreve é que Davi, aquele que pastoreava um pequeno rebanho nas montanhas, agora se torna um pastor de pessoas no deserto. Davi está sendo moldado, Davi está sendo transformado. E no versículo 3 e 4, Davi faz um acordo com o rei de Moabe. Naquele momento eles estavam em paz, e Davi deixa seus pais num exílio, enquanto ele mesmo vive nas cavernas. Depois, no versículo 5, diz que Deus conduz Davi de novo à terra de Judá. E essa ordem de Deus demonstra que em todo o tempo que Davi esteve na caverna de Adulão, fugindo de Saul, Davi manteve sintonia com Deus. A submissão de Davi ao Senhor demonstra que Davi jamais abandonou, jamais fugiu da presença de Deus em todo esse tempo de exílio. Ele mesmo, diante do rei Moabita, disse: deixa os meus pais aqui até o que eu saiba que Deus fará comigo. Esse testemunho da vida de Davi nos é surpreendente, pois apesar das dificuldades, apesar da severidade do momento, Davi não se revoltou contra o Senhor. Muitas vezes perdemos o ânimo, desanimamos e começamos a brigar com todo mundo, com a mulher, a gente chega em casa chutando o cachorro, o gato, e não quer mais brincar com as crianças, e daqui a pouco já não quer vir mais na igreja, não quer falar com os irmãos, e daqui a pouco nem ora, nem lê a Bíblia, e fica brigando com Deus. Fazemos pirracinha, que nem criança no supermercado. Davi não era pirracento, não. A situação era difícil. Quem aqui gostaria de estar na posição dele? De ter que fugir essa noite de casa sem nada, sem lenço e sem documento? Alguém se aventura para morar ali nas montanhas? Se for lá na Bocaina, a gente até aceita, né, Jeta? Lá na Bocaina é show, né? Mas nas montanhas, nas cavernas,
Alguém se habilita? Línia? Vamos fazer um teste? Temporadinha aí? Temporada de inverno nas montanhas. Não foi fácil. Não ter o colchãozinho, o travesseirinho com cheirinho e o ursinho para dormir abraçadinho. Não ter o chuveirinho quente, a banheira quente, perfumada para tomar um banhinho. A comida quentinha na mesa. Sendo perseguido. Por muito menos, por bem menos. Muitas vezes nós murmuramos, reclamamos e nos chateamos com Deus. Fazemos birra com o Senhor. Não quero mais servir no ministério, não quero mais mandar meu dízimo, eu não quero mais ir na igreja, não quero mais ver os irmãos. Por que você não vai na igreja? Ah, fulano olhou torto para mim, não gostei. Fulano pisou no meu calinho, olha que dodói que está no meu pezinho. Nhe. Não quero mais ir no ministério, porque me criticaram. Falaram que eu toquei errado, era dó com quartas, toquei dó, está errado. Não gostei, falaram mal de mim, não toco mais. Foram fazer célula em casa, esbarraram, quebraram o meu bibelô. Não quero mais ninguém na minha casa. Vai quebrar mais um bibelô, vai sujar o meu tapete. Percebe como é que a gente é mesquinho? Como é que a gente é bobo? Mas Davi não teve essa bobeira. Davi foi um homem que manteve a sua confiança no Senhor. Não fez birrinha com Deus. Continuou dependendo do Senhor, apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade. Muito bem, esse é Davi. Resiliência e dependência de Deus. Esse é o caminho estreito, essa é a porta estreita que ele passou. E Saul? Não precisa nem falar muito, é só ler o texto. A partir do versículo 6, começa com Saul. Saul, logo que soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam, nessa ocasião o rei estava sentado com a lança na mão, já devia estar até com calo, cercado por seus oficiais sob uma tamargueira na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais: escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que vocês conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim, sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, que apareceu no capítulo 21, que estava lá na cidade dos sacerdotes, o edomita, versículo 9, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou a Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nessa questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate-os você.
E naquele dia, Doeg, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Esse é Saul. Esse é o cara que escolheu seguir o seu próprio coração. Esse é o cara que decidiu seguir seus pensamentos. Esse é o cara que decidiu dar vazão à sua ira, aos seus sentimentos. Como se diz hoje em dia que isso é bom, e a gente vê que não é tão bom assim. Saul ficou muito tempo sem notícias de Davi. De certa forma, Deus levantou uma cortina de fumaça, uma poeira no deserto, porque as pessoas marginalizadas e a família de Davi o encontraram, mas Saul e seu exército não. Nós não sabemos quanto tempo, mas foi tempo suficiente para Davi se recompor, se organizar e formar uma nova identidade. Mas, assim que Saul teve notícias de Davi na redondeza, meu amigo, ele já começou a amolar a faca. Eu vou pegar esse cara. Pelo tempo decorrido, queridos, Saul poderia ter se acalmado. Aí a gente percebe que problema de relacionamento não é só o tempo que apaga e que resolve. Esse negócio, fulano me ofendeu, vamos varrer para debaixo. Um dia passa. Briga de irmão, o irmão se desentende. Não, eles vão crescer e vai passar. Mentira. Se não houver perdão, se não houver arrependimento, se não houver retratação, se não houver reparação, não tem cura, fica sempre a ferida. E o tempo não fez bem nenhum, fez pior. Pelo tempo decorrido ele poderia ter reconsiderado, mas não, ele ficou alimentando ódio e mentiras. E agora ele começou a criar uma ideia de conspiração, e criou agora uma associação, o gabinete do ódio de Davi. Percebe como que o ódio envenena a mente e o coração de uma pessoa? Davi está cada vez mais obstinado. Saul está cada vez mais obstinado e totalmente louco. Totalmente louco. Pessoas que se entregam a si mesmas, a sua ira, se tornam loucas. Elas ficam cegas. Elas começam a criar coisas na cabeça, monstros, histórias mentirosas em suas mentes. Saem da realidade. Saul era rei de Israel, ele tinha muita coisa para se preocupar, muita coisa para cuidar, mas ele só dormia e acordava pensando numa coisa: quero matar Davi, quero matar Davi, quero matar Davi. Alguém já disse, que quando você odeia uma pessoa, você dorme com ela, você acorda com ela, você come com ela, você faz tudo com ela. Você vai para a praia, para a serra, você anda com ela o tempo todo. Saul odiava tanto Davi, que ele vivia com Davi na cabeça o tempo todo. Parecia ter que não tinha mais nada para fazer, só odiar Davi. Saul então ele vai tentar atacar Davi, mas como ele não sabe onde Davi está, ele ataca os seus oficiais, no versículo 11 e 18, ele ataca o sacerdote, ele mata 85 sacerdotes, ele ataca uma cidade inteira. Olha que doideira! Já que eu não consigo atacar Davi, eu vou arrastando e matando todo mundo no caminho. Já que eu não consigo perdoar Davi, eu também agora vou culpar todo mundo pelo pecado de Davi. Às vezes a gente faz isso, né? Já aconteceu de você deixar de visitar uma família porque você brigou com uma pessoa daquela família? Você conhece alguém que deixou de vir na igreja porque se desentendeu com uma pessoa, agora não quer ter relacionamento com ninguém da igreja? Tem gente que é assim, como Saul, igualzinho. Já que eu não posso matar Davi, eu mato todo mundo que está por perto. Difícil isso, né? Mas percebe a obstinação e a loucura que faz de um problema uma multidão de problemas.
O tempo passa, mas aquela dureza no coração, ao invés de amolecer, só endurece mais ainda. Aqui nós encontramos a loucura, a insanidade de Saul, que se elevou a níveis alarmantes. A ira de Saul o cegou, passou a ser controlado por seu ódio. Saul se tornou obstinado, louco, e claramente Saul não tem nenhum temor de Deus. Nenhum temor. Como é que a gente percebe isso? Olha como ele trata a casa dos sacerdotes, que ele já não estava mandando provisão, estava faltando pão. O rei tinha que mandar provisão. Estava faltando comida. Agora não é só comida. Agora ele leva espada para matar sacerdotes e matar suas famílias. E curioso, lembra quando Deus mandou Saul matar um rei e tudo mais? O que ele fez? Não, vamos poupar o melhor. Lembra? Agora, para fazer o gostinho da vingança dele, ele não mede esforços. Às vezes a gente é parecido com Saul, né? A gente, muitas vezes, para fazer a obra do Senhor, a gente dá um pedacinho da gente. Mas para buscar as nossas ambições, a gente se entrega por inteiro. A gente se mata para passar na faculdade, se mata para ter aquele emprego, a gente investe tudo para poder ter aquele negócio, a gente trabalha de 2 da manhã até meia-noite e dorme 2 horinhas e vai de novo, porque minha ambição, a minha carreira. Mas na hora de fazer uma coisa para o Senhor, um ministério do Senhor, estou cansado, não dá para ler, não dá para orar, não dá para fazer para o Senhor. Igualzinho Saul. Quando é para Deus, a gente faz parcialmente. Mas quando é a justiça dele, meu amigo, tem que ser radical. Tem que ser total e tem que ser agora. Saul está cego, descontrolado, melhor, controlado por sua ira, por sua indignação. Tudo e todos, até Deus, devem sair da sua frente. E se parar, ele atropela. Gente, Saul chegou nesse extremo e não parou ainda, vai piorar. Saul ainda vai piorar mais um cadinho, mais um grau. Parece aquele cara no bar, que vai tomando aquelas dosezinhas, põe mais um grau aí, o cara vai ficando mais bêbado. Era Saul. Cada vez um pouquinho mais uma dose. Saul está ficando cada vez mais doidão, mais uma dose. Mas lembra como é que começou lá atrás? Fazendo pequenas concessões, tomando a posição do sacerdote, não esperando o profeta Samuel, fazendo altar, fazendo monumentos a ele, a si mesmo. Saul foi dando amostras na caminhada de que não tinha temor do Senhor, falta de compromisso com Deus, não conhecia o profeta Samuel, ou seja, não ia no culto, não ouvia pregação, não seguia as lives lá do profeta Samuel, estava perdidão. Saul, ele vivia longe de Deus, longe do Senhor, e cada vez mais o coração dele foi enrijecendo, endurecendo. E é lamentável isso, porque Saul era benjamita, ele nasceu no meio do povo de Deus, viveu nos dias de Samuel, recebeu um chamado pessoal do Senhor, saiu do nada para se tornar rei, teve experiências com Deus, viu a graça de Deus, experimentou o milagre de Deus na vida dele, a graça de Deus, mas jamais se rendeu a Deus verdadeiramente. Lamentável que ainda existam pessoas que ouvem o Evangelho, ouvem a palavra de Deus, conhecem as coisas de Deus, mas não se rendem a esse Deus. São como Saul, corações duros, fechados, ensimesmados.
Saul escolheu o caminho largo. E sabe qual era o caminho largo? Viver a sua própria vontade, fazer o que dava na telha, fazer o que gostava, fazer o que queria. Se Deus não é o Senhor da sua vida, você faz de você mesmo o seu Deus. Se Deus não for o Senhor da sua vida, você vai fazer de você mesmo o seu Deus. Saul não queria que Deus reinasse sobre ele, porque ele mesmo queria estar no troninho do coração dele, mandando na vida dele, fazendo o que ele queria, na hora do jeito dele, o tempo todo. Ele se tornou o seu próprio Deus. Saul carregava um ídolo em seu coração. E sabe qual era o ídolo de Saul? Eu. O ídolo de Saul era eu. E pasmem, vivemos num país idólatra, mas o maior ídolo do Brasil e das nações é o mesmo de Saul. Eu. O que eu quero para hoje? O que eu desejo? O que me agrada? O que me satisfaz? O que me dá prazer? Eu. É lamentável isso. Versículo 20 a 23, agora que nós vimos esses dois personagens, aparece um terceiro personagem. Versículo 20 diz assim: somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia, quando vi Doeg, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo, eu o protegerei, pois a mesma pessoa que quer matar nós dois, comigo você estará seguro. Pois a mesma pessoa que quer matar nós dois, comigo você estará seguro. Abiatar cai de paraquedas aqui nesse contraste entre Davi e Saul. Mas a cena de Abiatar, um sacerdote, correndo, fugindo de Saul, indo buscar refúgio ao lado de Davi, que o acolheu, é um detalhe simples, que passamos apressadamente, mas que traz uma verdade muito clara, nesse contraste entre Davi e Saul. Claramente, Davi aqui já é declarado ou reconhecido como o rei do coração do povo. Onde as pessoas estão encontrando refúgio, segurança, liderança, não é mais no palácio, não é mais na cabeça que está com a coroa, mas é no refúgio, no exilado, Davi nas montanhas. Enquanto Saul está loucamente seguindo seus instintos malignos, Davi, sob a orientação de Deus, em cada luta e em cada batalha, está buscando fazer a vontade do Senhor. Enquanto o foco de Saul é matar Davi para preservar seu próprio reino, o foco de Davi é seguir lutando as batalhas do Senhor e cuidando do povo do Senhor. Enquanto Davi foge de suas responsabilidades, Davi encara seus compromissos com Deus. Meus irmãos, que implicações isso tem para a nossa vida? Também ficamos cegos quando alimentamos o ódio e a vingança em nossos corações. Olhar para Saul nessa história deve servir de advertência para nós. Se algum de nós tem guardado no coração mágoa, ódio e ressentimento contra outras pessoas, cuidado, para você não virar Saul. Muito cuidado. Nós somos suscetíveis a isso. Também silenciamos a voz de Deus, matamos os profetas, exterminamos obstáculos, pessoas, nos isolamos, quando estamos obstinados em nossos pecados. E como Saul,
nós não queremos ouvir o pastor, o líder de célula, um irmão da igreja. Por isso que pessoas normalmente que não estão com a vida em dia, não querem frequentar célula, não querem uma EBD, não querem estar no culto, porque a palavra de Deus confronta, a comunhão confronta, um líder confronta, um verdadeiro amigo cristão confronta. Então pessoas que estão obstinadas no seu pecado, elas se excluem da comunhão da igreja, elas se excluem do culto, elas se excluem da convivência com pessoas cristãs saudáveis, porque ela não quer ser confrontada, teme ser confrontada. Aliás, quando alguém está com a vida errada, só de estar perto de alguém com a vida certa, mesmo que a pessoa não fale nada, isso já confronta. Só porque o cara tem um casamento dele em dia, quando ele chega no ambiente do trabalho, que os caras traem a mulher e adultera, isso já incomoda. Isso incomoda. Aí vira uma piadinha, uma provocação. O jovem que não quer viver na noitada, balada e tal, só dele se portar, quer só estudar, trabalhar, isso incomoda. Aí, como é que as pessoas fazem? Ou fogem, ou ridicularizam, ou debocham, ou atacam. Ou atacam diretamente. Então cuidado, porque nós também silenciamos a voz de Deus quando estamos obstinados em algum pecado. Cuidado. Outra implicação, quando queremos a todo custo preservar a nós mesmos, em detrimento das pessoas à nossa volta, ou de cumprir a vontade de Deus, desperdiçamos nossas vidas, nossos dons e talentos, ficando inaptos para Deus. Saul, como rei de Israel, tinha muitas coisas para cuidar, mas a preocupação dele de se livrar de Davi o distraía das responsabilidades principais da vida dele. Então cuidado, porque essa autopreservação, eu preciso sobreviver, eu, pode tirar de você, limitar você naquilo que Deus quer usar você. Cuidado. Então como aplicar isso na sua vida e na minha vida? Primeira coisa, aprenda a perdoar. Que 2023 seja um ano de perdão. Perdão nos nossos relacionamentos. Não vamos com essa ideia de que o tempo cobre, que vai passar. Não! Vamos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Vamos perdoar pessoas nos nossos relacionamentos. Vamos perdoar. Se você entrou em 2023 com mágoa, ressentimento, perdoe. Perdoe as pessoas que estão próximas, pessoas que estão longe. Não vale a pena arrastar mágoas e ressentimentos que vão tornar você estéril em 2023. Desista de fazer justiça na sua própria força. Confie que Deus está no controle, guiando a sua vida. Perdoar é um caminho estreito. Não se vingar é o caminho estreito. É difícil, mas é o melhor caminho. Davi e Saul. Saul não quis perdoar, só alimentando mágoa. Davi não carregava ressentimentos. Estava sempre pronto a perdoar. Vamos escolher o caminho de Davi e não o caminho de Saul. Pensa aí um pouquinho. Tem alguém que você precisa pedir perdão ou perdoar na sua vida? Tem alguém que já andou contigo, brincou contigo, conversou contigo, mas que já faz muito tempo que não toma um cafezinho com você? Que nos próximos dias, você, na força do Espírito Santo, procure essa pessoa. Fulano, Deus me confrontou na palavra para te procurar. Eu quero liberar perdão na sua vida. Eu quero ter uma vida nova, um relacionamento novo. Eu quero resolver isso com você. Perdoe, não arraste mágoa, ira, isso pode envenenar o seu coração. Isso pode trazer desastres lá na frente na sua vida. Isso pode cegar você lá na frente. Não vale a pena andar com ódios e mágoas. Segunda aplicação, se reinvente. A resiliência é uma força de caráter e personalidade. Muitas vezes temos que nos adaptar, nos moldar, nos conformar às novas circunstâncias. Não tema experimentar novas oportunidades, mesmo que seja na caverna de Adulão. Se reinvente. Ano novo, vida nova. Mas a gente não sabe o que vem pela frente.
Não fique vivendo do passado. Quando eu estava no palácio, quando eu tinha saúde, quando eu era novo, quando. Não, é hoje, é agora. A pergunta, na verdade, é Senhor, o que o Senhor deseja fazer em mim e através de mim esse ano? Agora, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, nesse Brasilzão que nós estamos vivendo hoje. Se reinvente, deixe Deus te lapidar. Aí alguém vai dizer: pai, pastor, cavalo velho não aprende truque novo. Aí eu vou dizer: você não é cavalo. Mas pau que nasce torto nunca se endireita. Você não é pau, você é gente. 2 Coríntios 5,17 diz que em Cristo todas as coisas são feitas novas. Nós somos uma nova criação de Deus. Então se coloque nas mãos de Deus e deixe o Senhor, o arquiteto da história, o engenheiro da nossa vida, o artista, dar os traços certos na sua vida, hoje. Talvez você não tenha a mesma saúde que há 10 anos atrás, talvez você não tenha o mesmo contexto familiar, financeiro, não importa. O que importa é você estar disposto e disposta nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E se Deus levar a mim ou você para a caverna de Adulão, e se Deus nos cercar de marginalizados e pessoas descontentes, se Deus nos colocar em lugares difíceis, em situações difíceis, saiba que ali Deus pode fazer a sua vida frutificar. Confie, se reinvente. E terceiro, persevere em lutar as batalhas do Senhor. O seu serviço ministerial não deve jamais ficar de lado em prol de suas preferências particulares. Sirva a Deus, sirva a sua família, sirva ao povo de Deus, sirva a Deus. Tem alguma coisa que Deus, você sabe, um chamado, dom, vocação que Deus te deu e você deixou de lado esse último ano? Que você está capengando, porque você está correndo aqui, correndo ali, tentando salvar a sua vida da pandemia, salvar a tua vida do dinheiro, da crise econômica, salvar a sua vida da guerra, salvar a sua vida disso, salvar a sua vida daquilo, mas você está deixando de lado o chamado eterno de Deus. Não faça como Saul, faça como Davi, persevere no seu chamado. Porque Deus pode te usar no palácio, mas Deus pode te usar na caverna. Ele é Deus. Amém? Quero chamar os músicos aqui, nós vamos cantar mais uma canção.